Boa noite, irmãos. Graças a Deus, como é bom estar na casa do Senhor. Lembrando os irmãos do aviso da semana, quarta-feira nós temos culto de doutrina, para a glória de Deus, e no domingo temos escola bíblica dominical pela manhã e culto de adoração à noite, escola bíblica dominical a partir das 9 horas. O grupo também está fazendo curso de violão, tem se reunido aqui no domingo pela manhã, e alguns irmãos já ficam logo para a escola bíblica dominical. Tem sido um momento muito bom, onde a gente tem aprendido e estudado na nossa revista o livro de Gálatas. A gente tem crescido muito, desenvolvido no conhecimento e na graça do nosso Deus. Também lembramos, irmãos, o domingo culto de adoração a partir das 18h30. Os irmãos estejam convidando, estejam chamando pessoas para vir cultuar o nosso Deus, conhecer a nossa igreja, amém? Eu falei mais cedo, a nossa igreja esse ano vai fazer 29 anos de igreja constituída aqui neste local. Se Deus quiser, a gente vai estar celebrando o culto de adoração ao nosso Deus. Ainda está longe, irmãos, está em outubro. Eu quero que os irmãos já venham com aquele espírito de estar lembrando do que o Senhor tem feito por nós neste lugar, nesses 29 anos que estamos aqui. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao 3. O cuidado com os impostores, uma declaração dos falsos mestres, e suas práticas no meio da igreja. No meio da igreja. Eu quero continuar essa noite com a exposição que temos feito aqui em 2 Pedro, ainda com o tema cuidado com os impostores, e uma declaração do como eles têm se manifestado em nosso meio. Lembre-se, Satanás ele é um grande imitador, e ele vem trabalhando com fidelidade desde que enganou Eva no jardim do Éden. O inimigo tem cristãos falsos, e o inimigo tem levantado pessoas falsas em nosso meio, um falso evangelho, até uma falsa justiça. Quando eu falo aqui uma falsa justiça, é uma falsa piedade, uma falsa bondade, uma máscara. Infelizmente, tem se levantado isso em nosso meio. Quando eu falo em nosso meio, não estou me referindo à Igreja Batista Nova Aliança, mas estou me referindo a um todo. Tem se levantado no mundo. Com muita facilidade nós temos observado isso por meio das redes sociais. Isso antigamente passava-se despercebido, pelo fato de não se espalhar com tanta força. Por quê? Porque a gente só ficava sabendo de algum falso engano, de alguma pessoa que estava se levantando com alguma heresia, com alguma baboseira, quando alguém de outra igreja nos dizia, ou a gente via por meio dos canais de televisão. Hoje não. Está ao nosso alcance pelo clique, está ao nosso alcance por uma pequena tela que nos acompanha por mais tempo do que mesmo as nossas roupas. A gente troca de roupas 2, 3 vezes por dia, mas de celular não. Está sempre ali, ó, lado a lado, o inimigo de nossas almas. Pastor, mas é tão bom a rede social, é tão bom a internet, é tão bom o celular, mas quando ele está sob controle, não quando ele nos controla. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor aqui em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 3, nos diz assim:
Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor. Esse renegar, chegando a negar o soberano Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tardará, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Oremos. Amado Deus, Deus meu e Rei meu, Pai querido, muito obrigado, a Deus, pelos louvores, ó Deus. Abençoa a tua palavra, fala ao coração da tua igreja, Deus, assim como tu tem falado ao meu. Diante de nós, ó Deus, está as tuas escrituras, ó Deus, nos revela da medida da tua vontade, pela ação do Espírito Santo. É o que eu te peço, é o que a tua igreja te pede, é o que os teus pequeninos te pedem, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Pedro, ele sabia que era impossível a verdade da palavra de Deus e as falsas doutrinas dos hereges coexistirem juntas, estarem juntas na mesma época. Pedro, ele sabia, claro e evidente, que uma iria acabar o crescimento da outra. A falsa doutrina, a mentira, ia pôr dúvidas naqueles que estão querendo ouvir a verdade. Por isso temos que estar preparados para defender essa verdade. É por isso que muitas vezes recai sobre nós as dúvidas, porque muito próximo de nós, pelo clique, estamos ouvindo muita baboseira. A profundidade desse texto fala ao nosso coração, nos alerta, nos exorta a entendermos o que estamos vivendo hoje, a entendermos com profundidade o que Pedro está nos ensinando aqui em suas palavras, através da palavra do Senhor. Eu falei no domingo em que trabalhei esse tema, fiz algumas aplicações na palavra engano, no verso 1. Domingo passado a gente falou sobre a importância da ressurreição e como aquelas pessoas queriam passar para a igreja o engano que ela não existiu, que Cristo não ressuscitou, para poder perder força e o equilíbrio naquele que é a razão de todas as coisas, que é Cristo Jesus. Então, no domingo antes eu trabalhei sobre o engano, mas se você for observar aqui, se encaixa todos os nossos pensamentos. Este tema, ele se repete-se ao longo de todo o capítulo de 2 Pedro. Pedro chama os ensinamentos deles de heresias destruidoras. A mensagem de tais mestres, Pedro deixava bem clara que eram falsas, e isso não está distante de nós. Nem sei quem é o rapaz novo que está aí trazendo uma certa
as profecias, uns enganos. Até mesmo a Diene me perguntou já agora à tarde: tu tem visto isso, essas coisas que tem se levantado aí? Aí eu disse a ela: não perco meu tempo com aquilo que não me faz crescer diante do Senhor. Temos que dedicar o nosso tempo naquilo que importa, naquilo que nos faz crescer. Lembro-me que em outrora tinha um irmão aqui que sempre estava procurando, ou o Bruno, ou o Márcio, para discutir sobre Calvino ou Armínio, sobre o calvinismo ou arminianismo. Até que eu até chegava a explicar, a dar ali um spoiler ali de entendimento. Aí uma vez o Bruno olhou para mim e falou algo que me fez pensar de outra maneira. Pastor, as pessoas se prendem muito a isso, mas em que nós crescemos nisso? Em que? Em nada. Nós crescemos no conhecimento da palavra de Deus. Nem Calvino, nem Armínio defendeu as suas teses, mas sim depois que eles partiram para a glória, homens se levantaram e passaram a defender. Michelangelo, um grande artista também, as suas peças veio ter uma importância mundial depois que ele partiu, depois que ele faleceu. Mas ele mesmo não lutou com isso. Então essas coisas que tentam nos cercar, nos tragar, não vai nos fazer crescer em nada. Mas a palavra do Senhor, ela nos faz crescer à imagem e semelhança de Cristo. Originalmente a palavra heresia, expliquei um pouco sobre isso domingo, significa apenas fazer uma escolha, mas passou-se a referir em nossa vida com uma seita, ou um partido, ou uma prática. Escolhas erradas já denota como heresia. Em outras palavras, heresia é um grupo de homens seguindo seus próprios entendimentos, baseado nas suas próprias escolhas e força. O homem sem Deus, ele não é nada, é uma folha seca que qualquer vento leva, é um vaso vazio, é uma planta sem raiz, é uma água que parada ela vai apodrecer. A água mais limpa, mais bela que seja, coloque ela em um recipiente que com o tempo parada ali, ela vai feder, vai apodrecer. Na Bíblia, a heresia é mencionada como um perigo para a comunidade de fé, pois leva a distorções, a distorção da verdade. A heresia pode surgir quando pessoas dentro do cristianismo adotam o ensinamento contrário aos ensinamentos fundamentais da fé cristã. Lembre-se que eu falei no domingo que eu preguei sobre esse tema, como era a maneira que eles agiam. Os falsos mestres obrigavam as pessoas a escolherem suas doutrinas, e as da verdadeira fé desvinculava esse entendimento, pois os falsos mestres, eles querem impor você a tomar alguma decisão, ou acreditar naquilo que eles ensinam, ou abandonar de vez. O falso cego obriga o bom cego a ver aquilo que não existe, para gerar conflito dentro da igreja e assim prejudicar espiritualmente o bom cego, o bom serviço na igreja, o crescimento, o desenvolvimento da pessoa e da obra da igreja local. Por isso que eu tenho dito para os irmãos aprenderem
a defender a fé, a aprender a defender o slogan da nossa igreja, Igreja Batista Nova Aliança. Vamos fazer 29 anos cultivando a palavra de Deus. Os falsos mestres, os falsos obreiros, os falsos cegos, eles enganavam de todo jeito. Não era apenas a sua mensagem que era falsa, mas também os seus métodos eram enganadores, as suas amizades eram falsas, o seu jeito de pensar, de agir, só era para poder prejudicar a igreja, a família de Deus, o povo de Deus. Aqui mesmo, em nossa igreja, já passou muitos falsos mestres. Não em minha época, estou aqui há pouco tempo, mas todas as vezes que eu converso com o pastor Davi, ou com alguns irmãos que estão aqui mais tempo do que eu, sempre me fala de algumas raízes que brotaram aqui, de pessoas que até demonstravam, que um conhecimento nato na palavra de Deus, demonstravam amor pela obra, amor pelas pessoas, amor pela liderança, e de repente a máscara caía. Eu ainda preguei alguns aqui também, e ainda era pior, aqueles que julgavam ser da família. Irmãos, nem sempre aquele que nasceu dentro dos nossos lares são nossos amigos, ou tem o mesmo objetivo que eu e você. Nem sempre. Aqui é uma família. Aqui é uma família. Nós nos preocupamos. Quando um se alegra, nós nos alegramos. Quando um adoece, nós adoecemos junto. Então eles eram enganadores, até na sua amizade era falsa, o seu jeito de pensar, de agir, só era para poder prejudicar a igreja, a família de Deus, o povo de Deus. É importante lembrar sempre que esses mestres apóstatas, eles eram falsos cegos, não são inocentes ou ignorantes da palavra de Deus. Antes eu tinha um pensamento, quando se levantava alguém dessa maneira, ou na sociedade, ou dentro da igreja, não, foi sem maldade. Eu tinha esse pensamento ingênuo, foi sem maldade. Foi porque não tem tanto conhecimento. Não, até eu entender que o Senhor tem os seus escolhidos e o diabo tem o deles. O Senhor repreenda. E o Senhor nunca falou que ia separar do mundo o joio do trigo, não. É no nosso meio. Já falei outras vezes que quando o Senhor fala para aquelas pessoas que chegam, mas Senhor, eu preguei em teu nome, eu libertei em teu nome, o que é que o Senhor diz? Te aparta de mim. Ele está falando de pessoas que cresceram, que foram criadas em nosso meio. É importante lembrar que eles não são inocentes, eles conhecem, não são ignorantes da palavra de Deus. O irmão Márcio frisou bem hoje pela manhã na nossa escola bíblica dominical, que todas as vezes que a gente vê afronta nos textos bíblicos, pessoas que usaram sinagogas, pessoas que usaram manuscrito, usaram a palavra de Deus para distorcer. O Senhor foi provado através da palavra, lembre-se disso. É importante lembrar disso. Eles mostram que conhecem a palavra, mas distorcem. Conhece a verdade, mas rejeita deliberadamente.
não querem libertação, não querem mudar, não querem agradar a Deus. Eles não querem renunciar à sua própria vida em prol de obedecer a Deus com o seu viver. Eles preferem agradar a homens do que a Deus. Para eles é mais fácil viver uma vida de mentira do que viver uma vida autêntica em Cristo Jesus. Para eles é mais fácil. E com esse pensamento, eu quero trabalhar aqui um ponto no verso 1, aqui no capítulo 2. No domingo passado, no domingo retrasado, eu trabalhei a palavra engano. Hoje eu quero estar trabalhando a palavra negação, ou em algumas traduções, chegando a renegar o soberano Senhor. Observe no verso 1 do capítulo 2, aqui de 2 Pedro. Portanto, abandonem toda maldade. Opa, estou lendo primeiro, peraí, a folha passou. Assim como surgiram os falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles produzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que nos resgatou. Negar. Os falsos mestres são mais conhecidos pelaquilo que nega do que pelaquilo que afirma. Negam a inspiração da palavra, da Bíblia, o caráter pecaminoso do ser humano, a morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz, a salvação somente pela fé. Tudo isso eles negam, até mesmo a realidade do julgamento eterno. Já tem alguns pastores, alguns teólogos defendendo a ideia que o inferno não vai ser nada eternamente, que vai ser pelo curto período e vai acabar. E o céu? Se nós vamos estar em um momento de glória para o Senhor e eles vão estar em um momento de julgamento, então por que o inferno vai acabar? Vai ter um curto período de tempo. Pessoas têm defendido coisas para nos enganar. Eles negam especialmente a divindade de Jesus Cristo, pois sabem que se eliminarem a sua divindade, pode destruir a verdade cristã como um todo. Se perdermos o foco da importância da cruz em nossa vida, perdemos tudo. Tudo que construímos. O cristianismo é Cristo. Se Ele não é quem afirma ser, não existe fé cristã. O cristianismo é baseado unicamente no Salvador de nossas vidas. É Cristo Jesus. É a cruz e a importância dela que faz toda a diferença. É importante deixar claro que esses falsos mestres não eram salvos, não, são comparados a cães, a porcos, não a ovelhas. Em 2 Pedro, no nosso capítulo 2, estamos estudando, no verso 20 e verso 22, acompanhe comigo, igreja. No verso 20, verso 22, do 20 ao 22, nos diz assim, aqui no capítulo 2, estão comigo, igreja? Amém. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam
enredar de novo, são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do qual, após conheceram, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo Provérbios, muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Não vou trabalhar esse texto aqui neste momento ainda. Nós vamos passar por ele no decorrer do nosso estudo. Estamos caminhando. Mas uma coisa que me vem à mente, quando meu pai criava porcos, era eu que cuidava dos porcos que ele tinha. De 10, 15 porcos ali no Parque Santa Rosa. A gente fornecia os frigoríficos, porcos de raça enormes, grande. Aí uma coisa que me fazia muita raiva era quando eu ia lavar o chiqueiro dos porcos, tinha todo o processo, banhar os porcos, tinha um esforço para enfergar eles, ficava bem branquinho. Eu dizia: o serviço bonito. Aí é a hora de botar o resto de comida, a ração, o milho, a lavagem, seja o que fosse. Aí no lugar deles comer direitinho, não, derramado, se roçava de novo na lama, mas não disse, eu ficava tão indignado. Aí eu questionava com meu pai: pai, não vai fazer esse serviço não, é inútil. Porque eu banho eles, lavo, com o maior cuidado do mundo, e eles voltam novamente à imundícia. Eles voltam. Aqui Pedro está nos orientando que essas pessoas conhecem a palavra. Observe, eu não quero nem trabalhar esse texto agora, porque eu estava analisando ele, só dele aqui eu tirei umas 10 aplicações. Eu disse: não, eu vou trabalhar ele essa noite, eu vou fugir do meu tema aqui. Mas observe, portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o que? O conhecimento de Deus. É o conhecimento do Senhor que nos liberta. É esse conhecimento que nos transforma. É esse conhecimento, é o entendimento da palavra que nos traz sermos diferentes. É esse conhecimento. Mas como eu não quero trabalhar esse texto agora, lá em Judas, nós lemos, quando a gente estava trabalhando esse texto, lá em Judas capítulo 1, no verso 19, essas mesmas pessoas são descritas por ele. Judas 19, observe comigo, acompanhe comigo, igreja. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Não tem o Espírito Santo. Não tem. O que é que nos transforma? É o conhecimento da palavra. Aí aqui Judas e Pedro fazendo um paralelo aqui a Judas. Veja, são esses os que promovem divisões. Segue o seu próprio instinto. O instinto do homem sempre é pecaminoso. Nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Só aprendemos a perdoar porque Ele nos perdoou primeiro. E só somos capazes dessa ação através do Espírito Santo. Então esses hereges, esses homens que causam divisões, eles não têm o Espírito Santo de Deus. Judas afirma claramente que esses indivíduos não têm o Espírito. Se o
o indivíduo não tem o Espírito de Deus dentro de si, não é filho de Deus. É filho de quem? Do Macaúcio, de Ferrabás, de Satanás. Não é filho de Deus. Em Romanos capítulo 8, do verso 8 ao 10, está escrito assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no quem? No Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, no verso 10, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está o quê? Morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça de Deus em nós. Só passamos a ter vida quando reconhecemos a cruz de Cristo. Ela é o centro do Evangelho. Essas pessoas falsas, esses mestres falsos, podem fingir que são salvos, até se tornar membros ou líder de uma igreja conservadora, de uma igreja séria, mas um dia acabará negando ao Senhor com as suas ações, escolhas, com as suas intrigas dentro da igreja, com as mentiras, com os ensinamentos falsos. Um dia eles se revelarão com os seus maus frutos, com o seu engano, com a sua maneira de ser dentro da igreja, se mostrarão quem são. A máscara cairá. Aí sim, verdadeiramente vamos ver quem é o joio em meio ao trigo. É triste, mas um dia acontece. Isso não quer dizer que não vamos nos decepcionar. Vamos. Isso não quer dizer que não vamos nos entristecer ou até mesmo adoecer. Mas se tivermos um olhar voltado para Deus, isso não vai nos mover ou nos abalar a nossa estrutura. Vamos entristecer sim, mas quando olhamos para Cristo, nada nos abala. Não olhe para homem, mas sim para Cristo. Não olhe para o pastor, mas para Cristo. Mas nós somos responsáveis pelaquilo que lideramos, pelaquilo que escolhemos para nos liderar. É por isso que somos uma igreja cristocêntrica. É por isso que temos que cultivar a palavra de Deus. Eu não estou aqui por vontade humana, mas por escolha de Deus. A nossa liderança não está aqui por vontade humana, mas por escolha de Deus. Mas essa escolha vem através de nós. A ação do Espírito em nossa vida. O conhecimento da palavra que nos liberta. Ao cultivar a palavra em nossa vida, vamos saber quem vamos querer ou quem vamos colocar como líderes para ser exemplo. Para ser exemplo. Irmãos, com esse pensamento, eu quero estar fazendo uma única aplicação aqui no verso 3 do nosso texto base, com o tempo que me resta. Observe aqui o verso 3: movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, com palavras falsas,
mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda. A destruição deles não caiu no esquecimento. Aqui no verso 3, o apóstolo ressalta que os falsos mestres usam palavras fictícias. O termo grego, plásticos, de onde vem a palavra plástico, que significa palavras plásticas, que pode ser o quê? Distorcida. Você já viu os pratos que estão fazendo hoje? Os pratos quadrados, bonitos. Luizadinha até me mostra nas lojas. Você olha, você jura que é porcelanato, jura que é uma peça de vidro. Quando você pega, eu digo, isso aqui é plástico. Isso aí que está na moda. Mas isso aqui todo respeito, é uma porcaria. Não, mas isso aí está na moda. Você jura que é porcelanato. Aí hoje agora tem uns adesivos. Ela me mostra muitas coisas. Tem adesivo para na parede. Isso aí vai descolar. Não, mas a pessoa jura que é mármore. Coisas falsas que distorcem. Plásticos. Os falsos mestres usam o nosso vocabulário, mas não usam o nosso dicionário. Porque esse dicionário que nós temos é o Espírito Santo de Deus que nos dá. É Ele que nos revela a verdade. É Ele que nos selou. Para o nosso melhor entendimento, outra comparação que eu pude fazer e vou fazer aqui, vou usar a palavra plágio. Vocês lembram o que é plágio? É quando alguém copia algo de outra pessoa, sem a devida permissão ou atribuição de crédito. Isso é conhecido como plágio. Lembro que em um momento triste lá do seminário, o pastor Aldenor Neto, muito sábio, né? A gente lembra disso. 2 alunos da minha turma fizeram plágio na sua monografia. Foi triste. Dentro do seminário. O pastor percebeu, o professor percebeu. Plágio pode ser ou pode envolver produção de total ou parcial de um trabalho intelectual com um texto, imagem, música, ou pode ser considerado crime de violação de direitos autorais. Em outras palavras, a pessoa copiou ou até vive um engano, uma mentira, uma falsa fabricação ou um falso entendimento do real sentido do que aquilo é realmente. Esse falso profeta que tem se levantado aí enrola a língua, fala umas coisas que a gente não vai entender nunca. Tem algumas pessoas que já traduziram aí, ele fala até lá na hora coisas tipo uma receita de comida. Eles falam de salvação, de inspiração, falam de revelação e de outras grandes palavras da fé cristã, mas não respeita o seu significado real. Cristãos imaturos, ignorantes, ouve esses pregadores, frequenta suas igrejas, acredita na sua falsa descrição, até dá lá um cliquezinho, ou compartilha para alguém, bota lá aquele coraçãozinho, do que vai, eles acreditam numa falsa descrição do que vai acontecer, ou de como a sua vida é leal, ou eles leem os seus livros, ou pensa que tais homens possuem uma fé autêntica. Tem pessoas que até falam: pastor, esse aqui é um homem de Deus, olha aqui, pastor.
cara dizer que tem poder no olhar de um raio-x. Diz que olha para a pessoa, vê até um esqueleto. Não é assim, Márcio, a gente vê até um esqueleto. Irmãos, quando na verdade esses homens, esses casos são falsos, mentirosos, enganadores. Satanás, ele é mentiroso, como também os seus ministros, os seus servos, o joio dentro da igreja. Não usam a palavra para descrever, não usam a palavra de Deus para ensinar a verdade, mas sim para enganar. Eles usam a palavra para enganar, seguem o mesmo padrão empregado por Satanás quando enganou Eva. Lá em Gênesis 3, primeiro ele questionou a palavra de Deus, e é assim que Deus disse. Então negou a palavra de Deus. É certo que não morrerás. E por fim colocou a sua mentira no lugar da verdade. Como Deus serás conhecedores do bem e do mal. Aí Eva, pois me dê, eu quero esse conhecimento, eu quero. É assim que eles fazem, multiplica. O Satanás, ele multiplica. Não foi assim que ele fez? Não é assim que ele é? Não foi assim que ele fez com Eva? Não é diferente em nossas vidas. Foi assim que ele enganou, distorcendo a palavra da verdade, usando a palavra, pois é assim que ele faz em nossa vida, torce a palavra de Deus com mentiras, e nós caímos como se não conhecêssemos a verdade. É a verdade que nos liberta, é a palavra, ou falta, em muitas vezes, verdadeiramente, aprender sobre essa verdade. Muitas vezes a gente vem para a escola bíblica, vem para o culto de doutrina, vem para o culto de domingo e saímos daqui do mesmo jeito que entramos, vazios. Eu fiz até uns testes aqui para os irmãos. Qual foi o texto que eu preguei no domingo passado? Quando você aprende de verdade, ele fica gravado, enraizado em tua mente e penetra no teu coração, toma de conta de ti como um todo. Não é algo que tu só leu ou se preparou para aquela ocasião, é algo que faz parte da tua vida. E a palavra de Deus, ela tem que fazer parte de nossa existência, é aplicar em nosso coração, em nossa vida. Temos que ficar alerta, a igreja, temos que querer conhecer mais desse Deus que nos deu a vida. Nós não somos qualquer pessoa, somos propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Ele nos selou com o seu sangue, nos cobriu, nos revestiu. Aqui nós concluímos, para encerrar, o que nós concluímos disso tudo, o que nós aprendemos disso tudo, já que essas pessoas estão dentro da igreja, enganando, ouvindo a palavra, se misturando em nosso meio. Em que sentido essas pessoas foram resgatadas pelo Senhor, pastor? Em que sentido que elas estão dentro de nós? Às vezes a vida toda, pastor, e no final vai perder a sua alma. Em que sentido? Irmãos, apesar de ser verdade que Jesus Cristo morreu pela igreja, como está escrito lá em Efésios, capítulo 5, verso 25, aqui o Senhor faz a comparação, aqui Paulo faz a comparação: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mas também é verdade que ele morreu pelos pecados de
todo mundo. De todo mundo. Pastor, ele morreu pelos pecados de Judas. Morreu, igreja? Morreu. Vocês lembram que naquela ocasião, quando o Senhor chegou com uma bacia, com a toalha, se cingiu com aquela toalha, ali ele lavou os pés de Judas. Ele lavou os pés dele. Ali ele lavou os pés também de Pedro, que iria negar. Negou só uma vez, 3 vezes. O negou. E o outro lhe traiu com um beijo. Mas o Senhor morreu por eles. Aí é onde somos cobertos. Os nossos pecados é coberto pelo sangue de Cristo. Se Ele foi capaz de lavar os pés daquele que traiu, lavou os pés daquele que negou, por que nós não conseguimos amar aquele ser imundo, pecador, traidor, que nos maltrata, que está precisando de Deus? Lá em 1 João capítulo 2, verso 2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Ele é o homem que comprou o campo todo, o mundo, para que pudesse adquirir um tesouro que se encontrava nele. Lembra lá de Mateus 13, verso 44, que ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encheu, achou e escondeu aquele tesouro, porque era grande e não podia levar, né? Esse é o pensamento. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e volta e compra aquele campo ali com o Senhor. Ele sabia que seria poucos os tesouros que era dele, que somos nós, mas ele comprou o mundo inteiro, o seu ato na cruz, com o seu sangue, com o seu sofrimento. Ele morreu pelo mundo inteiro. No que diz respeito à sua aplicação e expiação de Cristo, ela é limitada aos que creem. Ela é limitada àqueles que creem. Mas no que diz respeito à sua eficácia, a sua morte é suficiente para o mundo todo. Consegue entender esse pensamento? Consegue entender? A expiação de Cristo é limitada para aquele que crê. Só quem crê vai entender o sentido da cruz. Só quem crê vai entender o crescimento do Espírito. Só quem crê vai amar a palavra dele. Só quem crê. Mas no que diz respeito à sua eficácia, a sua morte é suficiente para o mundo todo. Ele comprou até mesmo os que rejeitaram, o que negaram, o que torna ainda maior a condenação de tais indivíduos. Lembra que o Senhor disse lá na cruz: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Esse é o tamanho do amor do nosso Deus. Esse é o tamanho do amor. Sempre vamos ser devedores. Não ache que você está vindo para cá para agradar a mim ou qualquer outra pessoa, não. E nem eu estou vindo para cá para agradar nenhum de vocês. Mas eu sou devedor dele sempre possível. Até mesmo o cristão piedoso e dedicado pode discordar o quanto é detalhe da doutrina da salvação, mas do perdão, ou até mesmo da maneira que Deus vai julgar as pessoas.
Nós podemos questionar isso aí, mas o amor de Deus jamais. Jamais Ele nos amou, nós sendo pecadores. Todos, Ele nos amou, nós sendo pior, o trapo de imundícia, trapo. Todos nós condenamos quando a pessoa é rejeitada ou nos rejeita, mas o Senhor em nenhum momento Ele nos rejeita. Ele está sempre assim, esperando. Cristo Jesus, Ele é o Filho de Deus e o Deus Filho, o único Salvador. Negar essa verdade é condenar a própria alma ao inferno, pois entender que o Senhor nos ama é demonstrar e lutar pela sua palavra, defender o seu evangelho, defender aquilo que vivemos e aquilo que pregamos, não deixar que qualquer vento nos induza. Qualquer pessoa que se levanta julgando ser profeta, acreditamos, compartilhamos, clicamos. Alerta, igreja, alerta, porque aquele que nos deu a vida está sempre em alerta por amor a cada um de nós. Amém? Oremos. Senhor amado Deus, Pai da eternidade, Deus de poder, muito obrigado a Deus pela tua palavra. Pai, como é difícil, Senhor, entender. Pelo nosso olhar humano, pela vontade humana, quando pensamos que Judas te traiu, que Pedro te negou, e aí dá vontade da gente encontrar com ele e dizer: vem cá. Mas por nós reconhecemos o teu imenso amor, Pai, que nós não éramos nada, e tu derramou esse amor por nós. Pai, como é bom te servir, Senhor. Como é bom, Deus. Deus, em nossa vida, o teu querer e a tua vontade. Não deixe, Deus, que as coisas desse mundo venham nos tragar, Pai. Que verdadeiramente, Senhor, não venha ser em vão aquilo que tanto estudamos, que tanto pregamos, que não venha ser em vão, Deus, a tua morte em nossa vida. Que possamos verdadeiramente pregar e viver aquilo que cremos. Deus amado, como é bom te servir, Pai. E que a graça do nosso Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua igreja, hoje e eternamente. Amém? Amém. Boa noite a todos.